Bom, mais uma vez, retornamos à nossa gravação. Queira nos perdoar pelo ocorrido. Internetzinha de oitava categoria. E não é porque é a oitava maravilha do mundo, porque é a oitava... Qual o antônimo de melhoria? De maravilha? Pior horrível coisa do mundo. É isso aí, gente. Um canal artesanal é assim mesmo. Vocês queiram me perdoar. Mais uma vez, sempre ratificando, para quem ficou esperando a transmissão ao vivo, que vai ver a transmissão posteriormente de gravado, não era essa a minha intenção. Era a intenção estar aberta aquelas conversas, todo mundo fazendo pergunta, podendo responder. Mas nem tudo é como nós queremos. Talvez uma segunda entrevista, eu mais tarimbado no assunto, eu possa fazer aquilo que eu realmente queria fazer. E por enquanto eu não estou tão tarimbado assim. Tarimbado quer dizer, só que com bastante especificado já, bastante dentro do negócio. Um canal que é praticamente, como eu digo, artesanal mesmo, com a cara e com a coragem, e conto com a compreensão de todos, por isso. Com a compreensão pelas falhas técnicas, pela internetzinha horrível, isso é mesmo, então, mas graças a Deus uma boa parte foi salva. Nós estávamos falando da política, terminou aí, depois ficou tudo escuro, eu falando e a boca da minha irmã gravada, igual aquele seriado de americano dos anos 80, quando acabava a pessoa ficava assim, Super Vic, então ficava assim mesmo. A boca da minha irmã ficou bem assim, na hora assim. E as pessoas faziam assim, aquela coisa toda, achavam muito engraçado aquilo. E uma vez eu saí de baixo, até reproduziu aquilo, o cara com o time fez parar assim, muito engraçado. Mas aí, eu quero agora falar, já que nós demos essa volta toda, política, né? Sobre... Eu estava falando sobre política também, eu gostava muito de política. Não chegou a finalizar, né? Não chegamos a finalizar. Mas eu queria agora também, além disso tudo, entrar na parte assim que você escreveu o livro. E como eu falo, a leitura, ou seja, eu gosto muito de livro, de ler. Para mim, se só existisse só português na escola, eu seria o melhor aluno, porque... E para mim, em vez de ter tirado técnicas e moral cívica, eu podia ter excluído a matemática. Eu tenho ódio de matemática até hoje. Esse ódio, nem aceitando Jesus, esse ódio sai do meu coração. Eu não consigo perdoar a matemática. E eu fico vendo, eu gostava muito quando a professora fez o trabalho, que tinha aquele livro Açúcar Amargo. Poxa, como eu fiquei feliz com isso. Eu preferia que era o outro lado da ilha, que a gente tinha lido. Mas esse livro eu achava muito, muito maneiro. Eu não consigo entender tirar isso do currículo escolar. E agora vamos falar do seu livro. Eu penso que quando as crianças elas têm esse trabalho com o livro, eu gostava do livro não só pelo trabalho, porque eu gostava de ler. A criança ela vai aprendendo a estudar, lendo livro, e pega gosto pela leitura. Se tira isso, como que eu vou depois falar, nossos jovens não gostam de ler, gostam de ficar na internet no celularzinho, mas tira a parte crucial da escola, eu não entendo isso. Meu eco agora sumiu, hein? O que acontece? Nos últimos anos, como eu estou perto de me aposentar, eu saí da sala de aula e fui para uma sala de leitura. Só um minutinho só. Pode ficar falando. Tá. Parece até uma loja de Posso continuar? Pode ser. Então, nos últimos anos, eu saí da sala de aula e fui para a sala de leitura, né? Sempre quando o professor está próximo à sua aposentadoria, ele sai da sala de aula e cumpre o seu trabalho em outro setor. No caso, eu fui para a sala de leitura. E, olha, é apaixonante.
eu gosto de fazer rodas de leitura. Isso eu já fazia quando dava aula também de língua portuguesa, né, ou de literatura. Eu fazia rodas de leituras e elas ficaram bem famosas na escola. E nos últimos 3 anos, eu estava trabalhando em sala de leitura e com projetos, né? De rodas de leitura, de dramatização, de incentivo à leitura mesmo. Olha que coisa maravilhosa. É impressionante como os alunos, eles querem, tanto as crianças das séries iniciais, como das séries finais do ensino fundamental, ficam apaixonadas pelos livros, pelo conteúdo. Em que ano foi isso? Recente ou há muito tempo já? Não, até o ano passado. Eu parei o ano tá? passado. Sim. Né? No meio do ano passado, eu encerrei minhas atividades escolares. E eu vi a paixão dos alunos, né? Pela leitura, pelo livro, pelas imagens do livro, porque é uma coisa muito importante o texto ser acompanhado, principalmente para criança, de imagem, né? Porque ele, quando está começando o processo de aprendizagem da leitura, ele vai ler primeiro a imagem. E a partir da aprendizagem da leitura da imagem, que ele cria a fantasia, ele cria a história, ele pré-concebe a leitura, né? Através da imagem, aquilo abre um leque para uma criança. E a partir daí, o professor, fazendo a leitura do texto, começa a fazer a referência da imagem. E o aluno vai assimilando, a criança vai assimilando. Se considerarmos então, que... mais prazerosa a leitura. Se considerarmos que a primeira escrita, na verdade, era uma imagem, se desenhava algo para querer representar... igual uma vez, eu vi um desenho uma vez no livro. Aí era um veado, um cara com uma lança e uma savana. O que significava? Aí dizia, achei uma caça, fui em perseguição a ela. Isso acho que eu li, foi num livro de 4ª série, há muito tempo. Então, como que se começou a escrita? Era praticamente da imagem. Você falou uma coisa aí da criança gostar da imagem. Eu lembro que eu sai da minha cabeça até hoje. Tinha um desenho que passava do Falcão Azul. Falcão Azul e Bionicão. Você deve lembrar, né? Eu lembro. Eu acompanhei esse desenho no Clube da Criança, no show da Xuxa ainda, depois da Angélica. Eu lembro de um dos inimigos do Falcão Azul, que era o Topeira. O Topeira era um homem, assim, não é bem mutante, mas era aquele homem que ele era grandão, parecia igual o Salomão Grande, praticamente, e ele era como se fosse um cara burro, sabia ler e escrever. Mas ele queria aprender de qualquer forma. E ele roubava a biblioteca para poder prender livros, para poder ser inteligente. Mas ele queria livro de figura. Ele pegava os livros, esse livro não tem figura, não tem figura. Aí ele foi, pegou um livro, aí viu um trator, ele, trator, uma coisa de força, pode arrombar. Aí com aquilo ali, pegou a inteligência, pegou o trator e foi lá, arrombou um banco e assaltou. Então, tudo para ele queria, era figura. Se o livro não tinha figura, não prestava. Você falou uma coisa aí, era muito interessante. Aquele personagem Topeira, o inimigo do Falcão Azul, ele era interessante, porque ele era como se fosse uma criança que ia aprender. Mas ele queria ter inteligência para fazer o mal, ou seja... usar para o mal. O crime não era esperteza. Mas é uma coisa realmente... Toda criança gosta de figura. Eu li aquele livro da Testemunho de Jeová, meu livro de história bíblica, com aquelas figuras. Quando eu me converti e tive que ler a Bíblia realmente sem figura, olha, mas estranhei tanto porque eu lia, forjava na minha mente aquelas figuras do livro da Testemunho de Jeová, que eu achava aquele livro muito, muito bom mesmo, embora eu tenha as minhas desavenças em relação à doutrina do Testemunho de Jeová, evidentemente, mas aquele livro era de uma inteligência incrível para a criança aprender, pegar gosto de ler a Bíblia. Toda parte que eu aprendi a ler na Bíblia e gostar e ir, primeiramente focava na minha mente aquele livro que mamãe e papai comprou para mim. Eu tinha o quê? Para mim, para Rosa, mas eu lia mais. Eu tinha o quê? 7 para 8 anos, 7 anos. Aquele livro, eu lembro de leitura desse livro também.
é muito tempo, mesmo depois de convertido, eu fiquei com aquele livro. E eu Sim. lia tudo, quando eu lia na Bíblia, a mente daquelas figuras forjava perfeitamente na minha mente. E eu falei, poxa, as igrejas evangélicas podiam fazer algo assim para estimular as crianças depois a ver naquela figura, depois ler a própria Bíblia. Ou seja, é muito bom, é de uma inteligência incrível isso, como você está falando. Sim. E eu O que gostava. acontece? Quando você relaciona a imagem, como você acabou de falar aí agora, a partir do momento que você leu um livro com as histórias e a imagem estava fazendo um retratamento fiel ao texto, o que acontece? Você não esquece nunca. A imagem fala junto com o texto escrito. Parece Isso igual o é topeiro bom, é mesmo. importante. É um aprendizado muito maior quando você tem imagem e texto lado a lado. Kátia, agora vamos ao seu livro. Qual exatamente é o nome do seu livro? Bem, tem vários. Quando eu comecei, como eu havia falado, que foi no curso de mestrado, eu estava fazendo teve uma avaliação, e a avaliação seria feita através de um capítulo, produzir um capítulo para um livro que estava sendo organizado pelo professor Latour, meu falecido sogro. E, no caso, nesse período, eu era aluna de uma das matérias dele. Aí eu produzi o texto e foi publicado, foi até nesse livro aqui. Palavra Fatal. Esse livro aqui, Palavra Esse Fatal. é o da sua autoria, né? Não, esse livro foi organizado pelo professor Latour. Aqui tem um capítulo meu, onde eu falo sobre Portinari. Ah, tá, uma coletânea, então, de várias pessoas. Isso, ele organizou uma coletânea. Então, aqui está o meu primeiro texto, a respeito de Portinari, entre as 5 e as letras. Isso foi o quê? 2009? Não. Peraí, deixa eu ver qual foi o ano aqui. Que você fez ele fez essa coletânea aí? Não, isso aqui foi em 2002. Ah, 2002, sim. Foi 2001, 2002. Não fiz assim, não, eu lembro disso porque eu sei que ele morreu em agosto de 2010. Então, tudo só. Sim, foi em 2002, isso mesmo. Então, esse aqui foi o primeiro livro, Palavra Fatal ao Pórtico da Semiologia. Então, um trabalho acadêmico, né? Foi o primeiro texto que eu produzi que se encontra neste livro. Muito bom. Aí, o trabalho de conclusão de curso do mestrado, eu fiz falando a respeito do Portinari. Portinari, poeta ocasional, um diálogo entre a pintura e a poesia. O que acontece? Todo mundo estudou Portinari como pintor. E eu venho e descubro Portinari como poeta. A minha paixão pelo Portinari começou desde criança, né? Eu não posso deixar de falar isso. O que acontece? Eu lembro que uma vez eu fui num laboratório fazer um exame, eu era criança, eu deveria ter uns 8 anos ou 9. E chegando lá, eu vi a série Retirante, em umas réplicas pequenininhas. Olha, quando eu vi aquelas imagens, eu fiquei numa comoção. Eu não conseguia parar de olhar para aquele quadro, para aquelas pequenas telas. Eu via tantos detalhes, eu falei, meu Deus, o que foi isso? Aí estava lá escrito o nome do pintor, né? Portinari. Aí eu olhei, eu não conseguia tirar os meus olhos dali. E antes de entrar para a sala para fazer a coleta do exame, né? A pegando de sangue, que horror. Eu lembro que eu pensei, eu vou estudar isso? Eu sempre gostei de estudar, então, quando criança, eu já tinha esse foco para estudar e pesquisar. Como eu havia falado antes, que eu tinha feito no laboratório. Então, eu vivia em pesquisa desde muito cedo. Aí eu falei assim, quando eu crescer, eu quero conhecer esse pintor. Eu quero estudar ele, eu quero saber quem é ele, eu quero falar com ele. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de falar com o Portinari, mas eu conheci o filho dele, voltando, uma pessoa maravilhosa com quem eu conversei em seminário, né? E depois não tive contato por e-mail. O Portinari, ele morreu em que ano? Oi?
Portinari morreu em que ano? Oi? O Portinari, ele morreu em que ano, exatamente? Foi... Um minutinho só. Peraí. Eu não lembro de cabeça, não. Escrevi, mas não lembro de cabeça, não. Então, nada... eu tô igual aquele cara do podcast de Vamos lá. inteligência, onde a inteligência talvez a parte só do entrevistador. Do entrevistado, não do entrevistador. Olha, é uma coisa que eu tenho um problema muito sério com datas. Isso eu sempre falo, não me pergunte datas. Eu registro a data e acabou. Depois nem me pergunte que eu não lembro. Então, o que acontece? Ele nasceu em Brodowski, São Paulo, em 1903. São Paulo, com o nome desse Brodowski? Ele nasceu lá, em São Paulo, em Brodowski. E faleceu no Rio de Janeiro em 1962. Então, o que acontece? Ele, desde criança, olha só como que é importante na infância, né? Você já começar a se interessar por algum campo. Eu, quando criança, me interessei pela literatura, pelo contar as histórias, por produzir textos, né? Ele começou a desenhar. Ele desenhava na areia, fazia aqueles rabiscos, as pessoas às vezes brincavam com ele, né? Os irmãos, a família de modo geral. Outros achavam aquilo curioso. Nossa, esse menino faz umas coisas, tem umas esquisitices. Falavam dele assim, né? O Candinho tem umas esquisitices. E ele foi se desenvolvendo, foi desenhando, até se tornar o nosso maior pintor brasileiro. A obra dele assim, é muito vasta, tem reconhecimento internacional, é maravilhosa. Quem não conhece deveria conhecer. Eu vou te falar uma coisa, eu não me recordo da época que eu estudava, que chegamos em alguma aula falando alguma coisa dele. Eu acredito que no meu período não se ensinava nada dele. A gente sabia muito dos outros. Então, é uma pena também, ou seja, ele morreu em 62. Na minha época, da escola, ainda estava recente a morte dele. Eu acho engraçado não falar, porque ainda falava dos que estavam vivos, porque Monteiro Lobato também tinha morrido há pouco tempo, o Giraldo estava vivo, falava deles. Até de Miguel Paiva falava, que era cartunista, ou seja. Então eu acho interessante não ter tido uma abrangência muito para se falar dele. Eu soube mais dele por causa de você mesmo. E depois já tinha saído da escola há muito tempo. Realmente, ele era poeta. Pera lá. Leonardo da Vinci, além de pintor, era cozinheiro também. Até em restaurante trabalhou. O Leonardo da Vinci, ele é uma coisa bem curiosa, porque ele era inventor, escritor, poeta, ele era desenhista, ele era tudo em um só. E eu tinha uma admiração também muito grande por ele quando era criança, né? Aí, o que acontece? Eu perdi a admiração dele quando eu li que ele queria trabalhar no restaurante e não tinha vaga. E um tempo depois, misteriosamente, algumas pessoas morreram envenenadas e depois ele foi trabalhar. Eu não sou do CSI Las Vegas, não, mas se pudesse, eu indicaria que foi ele que matou aquelas pessoas para poder trabalhar lá, né? Mas como já se passaram tantos anos, ele era cientista também, então ele poderia utilizar os cadáveres para poder fazer uma pesquisa, né? Se alguém descobrisse que ele matou aquelas pessoas para trabalhar no restaurante lá, acho que ele cairia no conflito de muita gente. Mas tudo bem, voltando voltando à questão do Portinari. O que acontece? Então, todo mundo conhece o Portinari como pintor. E teve um momento da vida dele, quando ele adoeceu devido ao uso das tintas, né, constantes. Nesse período, ele ficou tão inquieto, ele começou a escrever. Começou a fazer as poesias dele. E é interessante que as poesias do Portinari é uma releitura de tudo aquilo que ele pintou. Deixa eu achar vou ler um trecho de um aqui, que eu acho muito bonito. Quando ele fala...
Além dele pintar, ele também fez ilustrações de livros, né? Tá. Tem tudo isso também. Olha essa aqui. Ele também, além de ele reproduzir na obra dele, né, as imagens, ele falava a respeito delas e também era muita coisa da infância que ele tinha vivenciado. Essa aqui, por exemplo, ele fez o quadro, não sei se vai dar para ser visualizado, o quadro Mula Sem Cabeça. E depois, com o tempo, ele começou a escrever, fez um poema que fala o seguinte: a cavalo fui por um caminho, olhava o campo a se perder de vista, plantações ordenadas, pontilhadas de casebres, o córrego serpenteando nos acompanhava. O ar resinoso das montanhas, a mata era deliciosa. Íamos tranquilos. De imprevisto, passou em nossa frente a mula sem cabeça. E, num instante, nuvens negras ameaçando e desencadeando o temporal. Relâmpagos, trovões e raios decepando árvores. O vento curvava as árvores, levando as folhas para frente. Encharcados e frementes, olhávamos o espetáculo em pleno descampado. Onde andará aquele temporal? Essa segunda parte do poema ele já fala baseado numa outra obra dele, que se intitula Temporal. Então, o interessante é esse casamento da imagem com o texto que ele produziu. Os poemas dele estavam muito relacionados a tudo aquilo que ele pintou. Isso é maravilhoso. Então, eu Era quase como se pudesse escrever um livro em relação às pinturas, como eles criassem uma história das próprias pinturas dele. Isso. É como se fosse algo assim. Semelhante, sim. Então, o que eu trago nesse livro aqui? Além de eu estar fazendo eu traço a pintura dele com a poesia, né? Venho falando a respeito disso e dedico uma parte bem extensiva a respeito do trabalho poético dele. O que fez de mim, a princípio, é um referencial, porque quase ninguém estudou o Portinari como poeta. Eu acho que e eu nem como pintor. Assim, não, entendeu? Eu acho que o meu trabalho é o primeiro trabalho a respeito de Portinari com mais profundidade em relação à sua literatura, porque ela realmente foi pouquíssima investigada. E eu consigo trazer isso aqui, esse trabalho. Eu lembro que na época... Somos um país sem memória mesmo. Eu lembro que na época, logo assim que eu havia terminado o trabalho a respeito do Portinari, eu lembro que o outro foi na Universidade de Salta, lá na Argentina, e falou a respeito dele. Falou sobre Portinari poeta. E muita gente ficou curiosa. Nossa, como assim? Meu, é interessante. Então, eu tenho um trabalho original, a banca na época falou assim para mim: nossa, mas vai ser impossível você fazer isso. Como assim? E eu falei: eu descobri o Portinari poeta. Aí, em parceria, né, com o projeto Portinari, recebi o material deles e consegui construir essa maravilha. Tua imagem está embaçando um pouco. Voltou normal. Só não espero que essa conexão ela não caia de novo. Então, eu consegui produzir essa maravilha, né? Agora, quanto ao outro livro, tirando essa parte acadêmica, né, que foi o livro Portinari, que foi uma dissertação de mestrado, o capítulo a respeito dele, eu tenho também uma monografia a respeito de Nietzsche, porque eu amo filosofia também, né? E eu falo sobre Nietzsche em O Grande Olho da Arte. Eu não publiquei esse trabalho ainda não, vou ter que refazê-lo, algumas coisas, fazer um acréscimo, porque isso foi uma monografia que eu fiz na graduação, quando eu terminei. Eu não cheguei a publicar. Cadê a mas capa agora dele? eu estou pensando seriamente em publicar. Não, isso aqui é só uma monografia. Tá. Fala a respeito de Nietzsche, O Grande Olho da Arte, mas ainda não está publicado. Então, eu vou atualizar, porque esse aqui eu fiz em 99, né? Eu vou fazer uma atualização desse trabalho e depois vou publicar, porque o Nietzsche é impressionante.
Frederic. Tem gente que detesta, que não gosta. Mas, por um outro lado, ele é apaixonante. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele Um porque trecho. esse foi que escreveu no muro Deus está morto. Aí quando ele morreu, escreveram lá. Não, Deus está morto, assinado Nietzsche, né? Quando ele morreu. Frederic Nietzsche. Nietzsche. Aí quando ele morreu, escreveram lá. Nietzsche está morto, assinado Deus. Fizeram isso com ele. Agora, Verdade. um verso dele que eu gosto muito é esse aqui. Sei de onde venho, insatisfeito como labareda. Ardo para me consumir. O que torna-se luz. Carvão quando abandono. Sou, com certeza, labareda. Isso é altamente profundo. É lindo. Eu conheci esse cara. Mas... Eu ouvi falar dele a partir das comunidades do Orkut. Em 2007, 2008, quando eu participava Muita gente fala que ele é anticristo, né? discussão ele e era um debate, anticristo. grandes polêmicas. Então, eu não sabia que existia tanto ateu assim quando eu entrei no Orkut. E os caras que arrotavam Frederic Nietzsche pra cá, mas Frederic o Nietzsche pra curioso lá. que o pessoal Aí até que um falou, né, que ele era a frase, ele que escreveu isso, né, Deus está morto, e quando eu escrevi no muro, lá, e quando ele morreu, escreveram, e ele botou assinado Nietzsche, e quando ele morreu, escreveram, Nietzsche está morto, assinado Deus. Aí eu dei muita gargalhada com isso, né, e o pessoal, alguns falavam, não, que não é isso tudo também, mas o que não sabiam... Sim, não, agora, uma coisa que talvez muita gente não saiba, mas eu acredito que quem estuda mesmo profundamente o Nietzsche vai saber disso, é que ele veio de família cristã. Isso falava também. O pai dele era pastor. E ele morreu na dúvida. Ele morreu na dúvida também. Sempre questionando. Falava que nos momentos finais dele ele estava em dúvida realmente se Deus existia ou não. Mas é coisa daquela gente do passado. Mas ele cresceu nesse meio religioso, né? Então, agora falando do meu último livro. Meu último não. O último quer dizer... Qual editora que está sendo publicado? O Portinari, no caso, ele foi publicado pela editora Grama. Ela agora mudou de nome. Né? O livro que eu vou falar agora, que é o livro de poesias, porque é uma coisa que eu amo, né? Esse foi publicado pela Uli Editora. Qual o nome? Aqui. Uli? Editora Uli. O Poema e a Pintura. Esse livro aqui tipo assim, é como se fosse também um filho, né? Por quê? Porque eu comecei a escrever essas poesias há muitos anos, eu era adolescente. O que acontece? Quem olha assim fala assim, isso aqui tem parte da sua vida aqui, né? Não, tem coisas que realmente foram, assim, lembranças, vivenciadas mesmo, mas muita coisa também foi de experiências dos outros, que eu vi observando. As minhas colegas me pediam para escrever cartas para os namorados dela. E, na verdade, escrevia poesias. E algumas eu guardei. Então, quem viesse e fala, nossa, isso aí é você que viveu isso aqui? Não é que eu tenha vivido especificamente toda essa situação, né? Mas eram coisas das minhas amigas também, que me pediam para escrever cartas, né, para os seus namorados, e eles recebiam aqueles poemas, aquelas cartas lindas, e falavam para elas, gostaram, né, naquela época os meninos gostavam de poesia também, e a gente fala assim, não, mas eu não gosto de poesia, eu não gosto de poesia. Eu tô lembrando daquele filme, uma carta muito especial, uma carta muito louca, do cara que escreveu a carta para ver que gostava, mas a carta era uma porcaria. Aí a melhor amiga dele vai e reescreve, aí a garota fica toda apaixonada, ela pergunta, ele nem sabe o que tá falando. Aí daqui a pouco ele escreve outra, ela pede para escreve outra carta, e a menina escrevia, aquela carta deu confusão, depois caiu na mão da professora, caiu no bolso do pai dele, a mãe pensou que era uma carta diamante, aí o marido da professora achou que a professora tinha outro amante, não sei o que, aquele filme.
Depois, no final, quando eles terminam o namoro, ela, cadê o homem que escreveu essa carta? Ele, mas eu não escrevi nada disso. Aí tinha sido a melhor amiga A dele, amiga que dele. chamava Sim, Tony. era assim. Eu lembro, aí Aí eu fui era um filme guardando, muito sabe? engraçado. Você falou isso agora, veio à mente automático isso. Cansei de ver esse filme com Sim, aquela também eu vou citar um outro exemplo, naquele filme Cyrano de Bergerac. Ele escrevia carta para o outro, né? Para poder o amigo dele não sabia se expressar para a sua amada, né? Para a amada dele. E o Cyrano, ele gostava dela, né? Você já O que passou que na ele fazia? Ele Bandeirantes. escrevia isso, ele escrevia os poemas, aquelas coisas maravilhosas, que a moça ficava apaixonada, mas o cara não sabia nada do que estava escrito ali na carta. A mesma coisa acontecia com algumas colegas minhas, elas não sabiam nem o que eu escrevi. Tipo assim, elas mandavam e ficavam viajando. O que é isso? Entendeu? E eu fazia, ela falava, eu só perguntava o seguinte: quem é a pessoa? Como é? Me fala um pouco da pessoa. Aí elas contavam, porque meu namorado é assim, assim, assim. Eu já começava a imaginar, eu escrevia. Esse que Daqui você a citou pouco, é aquele cara entregava para ela, mas do... eu guardava as cópias. Hein, Kátia? Esse que você citou é aquele cara Ah, do narigão, né? Porque ele tinha o vergonha... Gerard Depardieu. Hã? Gerard Depardieu. Aí ele tinha vergonha Ele e fez o falava, e depois no personagem final do descobriram Gerard. que ele que era o narigudo e que era o poeta. Quando eu comecei a Sim. entrar na internet, eu Ah, comecei a usar ICQ, né, que meu amigo Adriano falou, olha, você tem que começar a usar alguma coisa na internet para poder desencalhar, né, que eu estava encalhado. Eu, quando eu falava com as meninas, tanto pelo ICQ e pelo antigo MSN, eu soltava minhas poesias e todo mundo falava, você leu isso alguém? Não, isso aqui é de minha autoria. Pena que eu não tenho nada gravado. Se eu tivesse hoje o MSN, eu copiava, botava todas as minhas inúmeras poesias, tudo, meus pensamentos. De vez em quando eu ah. tenho uma lembrança do Facebook de 3, 5 anos atrás, o pensamento que eu falo do sábio, aquilo ali é de minha autoria mesmo, gente. Eu não plagiei de ninguém, não. Isso é maravilhoso. Eu E tinha, olha só, eu tinha que curioso, que eu começo, após os agradecimentos, né? Uma coisa que eu coloco é aquele trechinho do Nietzsche pelo qual eu sou apaixonada, né? Esse que eu li agora há pouco, que eu sei de onde vem. Então, eu coloquei, porque eu acho muito poético, né, essa fala dele. E tem, tipo assim, algumas coisas, lógico, né? Tem a ver com a minha vida, o período que eu tive casada, com o pai dos meus filhos. Teve algumas coisas que eu escrevi também, inspiradas, né? Mas teve essa parte das minhas amigas que eu me inspirei também para poder escrever. E outras que não tinham conexão com nada, mas que vinha aquela inspiração por eu ver um filme, uma novela, ou tá passando, ver uma cena de um casal assim interessante, né? Dá para poder fazer um poema com isso. Aí eu começava a escrever, né? Agora, uma interessante é de um vaso chinês que tinha aqui na casa do meu sogro, né? Na época, quando ele era vivo e eu estava casada, depois eu fui divorciada. Aí, no caso, eu escrevi o seguinte, que foi um vaso chinês. Um vaso chinês pintado na cor dourada caiu no chão e se espatifou. Trazia consigo histórias mil do século XV, aqui do Brasil. A mulher, num belo salto, que eu, no caso, tentou acudi-lo, mas foi em vão. O vaso raro, em vários pedaços, estava no chão. Em segundos, perdeu-se a história do vaso chinês pintado na cor dourada e ficou para sempre somente na memória. Aí, interessante que eu vivenciei a cena, né? Como que esse vaso caiu? Eu tropecei no tapete, ele estava fazendo limpeza na casa, né? Arrumando a casa, e o telefone tocou, eu corri para poder atender na época, e eu tropecei no tapete. Nisso que eu tropecei, veio junto a coluna onde estava o vaso. Nossa, quando eu vi aquele vaso no chão, eu fiquei, tipo assim, desesperada. Só para falar para a nova geração, ela foi correr para atender, era um telefone fixo. Que o pessoal deve Sim. entender, o celular não estava no bolso, era telefone fixo naquela época. E tapete no chão era coisa muito comum antigamente nas casas. Sim, sim. Agora,
E, de vez em quando também, aqui nesse livro, eu tenho imagens, né? Em algumas poesias eu tenho imagens, porque eu acredito que quando você lê e visualiza, você consegue assimilar muito mais. Você não guarda, você passa a guardar o poema, né? Nesse livro aqui, tem um poema especial. Eu considero especial, foi um dos meus últimos poemas, mas ele é significativo. Como o sol e a lua, inclusive, Miranelzinha é como o sol e a lua. Um sol e uma lua. E o interessante é que eu falo assim, parece que somos o sol e a lua, a noite e o dia. Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão distantes. Ligados por mensagens, som da voz, um jogo, lembrança. Queria tanto te beijar, sentir seu cheiro novamente, te tocar. Sentir seu toque simplesmente no meu corpo somente. Quantos dias para vê-lo novamente, sem saber, tudo isso será possível. Quem sabe poderemos ser felizes. Já sabemos como são os espinhos, indizível. Conhecemos o caminho para evitá-lo. A vida não é um mar de rosa, sabemos disso, mas também não tem que ser espinhosa. Parece que somos o sol e a lua, a noite e o dia. Estamos tão perto e, ao mesmo tempo, tão distantes. Ligados por mensagens, som da voz, um jogo, lembrança. Não sei como fazer para ter você, e você me ter em teus braços com prazer. O destino que nos uniu, nos separou, como o sol e a lua, a noite e o dia, tão perto e tão distante, como dois amantes, ou um solitário viajante. Condenados a viver separados para sempre, como a luz e a escuridão, o ódio e o amor, o rancor e o perdão, como o sol e a lua, somos todos escuridão. Eu fiz isso aqui para uma pessoa muito especial. Você falando essa parte sobre estão sempre condenados a separados, me faz lembrar do filme Feitiço de Áquila, que eles nunca conseguiam se ver. Quando ela voltava a ser humana, ele virava um lobo. Quando ele voltava a ser humano, a mulher virava uma águia. Era sempre uma coisa assim, né? E tudo relacionado realmente ao dia e à noite. De dia ele era o lobo, à noite... Não, de dia ele era humano, à noite ele era o lobo. E de dia ela era humana e à noite que ela era águia. Era o Não, Falcão. de dia que ela era águia, à noite ela era humana. É interessante isso aí. É a questão da poesia de um amor que nunca consegue ficar junto, no caso, relacionado a dos que se amam, não amor platônico. Porque o que acontece? Essas coisas eu tive na vida porque eu tive muito amor platônico. Eu gostava, mas do outro lado não gostava de mim. Então, essa poesia não casaria comigo. Isso é o caso de quando os dois realmente se amam, né? Eu era só agora, por uma incrível que estrela pareça, distante. e por incrível que pareça, a pessoa para quem eu fiz esse poema, alguns anos atrás, é o Elvis. É mesmo? Eu fiz para ele. Porque a gente se conheceu, depois que eu divorciei, né? Passou um tempo, a gente se conheceu. E uma amizade muito bonita, né? Uma história muito parecida que a gente tinha, mas os caminhos distantes. Que morávamos em lugares distantes, cidades diferentes, né? Eu morava no Rio e morava em São Paulo. E não tinha possibilidade naquela época. Primeiro, porque o meu trabalho não me permitia me mudar daqui, né? E também o dele não permitia que saísse de lá. Então, éramos sol e lua. Tão perto, tão distante. A gente se comunicava, às vezes, pelo jogo, por mensagens, e ficamos só amigos, né? Com o tempo. E agora, assim, tudo tem seu tempo, né? Eu lembro que eu fiz esse poema, mandei para ele. E, hoje em dia, a gente está junto. Exatamente. Ele agora é o amor da minha vida. Praticamente igual eu e a Eliane também, né? Ficamos 4 anos no começo. Não. 4 anos não.
3 anos e pouco conversando, até depois que eu vim realmente morar com ela, casar, né? Porque morava em Saquarema, Sim. ela aqui em Jacarepaguá, então até chegar o tempo de poder juntar os trapinhos, né? Agora, eu vou fazer uma correção aqui, porque eu chamo ele de Elvis, porque é o apelido dele, porque o nome dele é Enivaldo. Então, tipo assim, ele tem sido uma pessoa muito Eu pensava que era importante Elvis na mesmo, minha eu podia jurar que vida. era Elvis, hein? Então, aí o que eu vou falar, o Elvis Nivaldo, né, no caso, Elvis é o apelido dele desde criança, porque ele tinha um cabelo grande, tinha assim uma costeleta, aí eu Porque coloquei esse Elvis não tinha apelido cabelo nele. grande. Eu já fui chamado de Isso, Elvis Presley também, cara, costeleta também. isso. Aí ficou o apelido que ficou, e ele usa até hoje o apelido, né? Então, é uma pessoa que me incentiva muito. Isso é bom no Eu relacionamento. não tenho palavras para poder falar, entendeu? Tá Não bom, tenho é isso. palavras para poder falar da pessoa maravilhosa que ele tem sido da minha vida. E inspirador também. Uma pessoa que me apoia, que acredita no meu trabalho, que enxerga o potencial. Então, a gente se vê assim, pessoas que conseguem crescer juntos. Kátia, me fala qual foi a experiência naquela foto que tem, parece que você está dando autógrafo na livraria. Qual a experiência, qual a experiência não? Qual a sensação de estar ali dando autógrafo? Porque quando a gente é criança, a gente vê autógrafo, aquela pessoa muito famosa dando autógrafo, poxa, pessoal que autógrafo, qual é a sensação de um dia estar dando autógrafo? Assim, qual é essa sensação? Eu não sei, hoje eu encaro como uma coisa bastante natural, né? Porque faz parte do ofício, a noite de autógrafos de um autor. Só que até porque eu já venho dando autógrafo ao longo da minha vida. Como assim? Ah, tá. Na época, logo assim, não sei se você vai ter lembrança disso, né? Mas depois que eu me formei, eu tinha 19 anos. 18 para 19 anos, quando terminei o ensino médio, me formei professora, né? E depois que passei no concurso, comecei a trabalhar, eu lembro que, aos 22 anos, eu comecei também a emendar no caminho da moda. Tipo assim, eu sempre fui muito versátil em tudo aquilo que eu fazia, que eu ia fazer, né? E eu tinha meu horário de dar aula, terminando aquilo ali, eu fazia umas outras atividades. Eu estudava música, toquei em banda marcial. Não sei se você lembra que eu tinha os instrumentos musicais em casa, que Lá a o escola tarol, eu voltava. lembro. Isso, então, eu Tarol, tocava tinha tarol, tocava flauta. caixa de guerra, escaleta, lira. E no curso de música, eu estava estudando sax. Nossa, eu era uma apaixonada por aquilo. Até o dia de ter sido De todos expulso lá da em escola casa, de o música. único que não tocou em banda da escola foi eu. Que você tocou, Ana tocou, Rosa tocou, eu o único que não Não, toquei. Ana não. Rose sim. Ana tinha uma flauta. Não, mas Ana não tinha nada a ver com escola, não tinha nada a ver com a banda de escola. Ela não chegou a Ah, tocar. tá. E eu também fui o único Depois, que. e Eu também Rose fui. seguiu meus passos ali por um tempo, depois ela parou. Eu também Então, fui o eu único que estudei nunca desfilei música. também. Em todos os anos que estudei, nunca desfilei. Então, eu estudei música durante 5 anos, por isso que eu falei que eu escrevia poemas e músicas, né? Isso eu escrevia quando criança. Mas, tipo assim, esse poema que eu li agora, ele tanto é uma poesia como também uma música, uma letra de música, que pode vir a ser musicalizado. E não sei se eu usei o termo correto. E Musicalizado. depois da aula de música, eu tinha, tipo assim, como a gente não tinha internet naquela época, hoje em dia a juventude está mais apegada à internet, à mídia, né, às redes sociais. Como não tinha isso naquele período da minha juventude, eu lembro que eu chegava da escola, né, do meu trabalho, almoçava, descansava um pouquinho, aí eu ia para a aula de música, depois eu ia para a aula de dança. Eu lembro que, na época, a prefeitura fez Dança, eu a não lembro disso, Secretaria de não. Turismo. Essa eu já não lembro mais, não. Oi? Você dançava, já não Oi? lembro.
Isso, a Secretaria de Turismo criou, né, esses espaços. O teatro, então eu estudei teatro também durante uns 5 anos, e eu lembro que eu inaugurei o teatro aqui de Saquarema, isso eu até em jornal e tudo na época. Eu acho que teatro eu lembro, acho que no teatro eu tô lembrando um jornal pouquinho. local. Foi um alto de Natal e eu inaugurei o Teatro Mário Lago, bem primitivo na época, quando começou, né? O espaço era bem primitivo, hoje em Foi em dia está 88? um teatro bonito. Foi em 87. 87, foi 87. Se eu não estou enganada, foi 87. E eu participei de um alto de Natal, então inaugurei o primeiro dia do teatro. No segundo dia eu não pude continuar na peça, porque eu havia... O que aconteceu? Ah, sim, eu tive um resfriado bem forte e fiquei sem voz, então no Eu dia tô seguinte eu tive que ser lembrando. substituída. Eu captei agora, eu tô lembrando. A minha mente veio lembrando agora. Minha amnésia saiu. Eu lembro que uma vez eu fui, eu acho que você namorava Sérgio ainda. Nós fomos no teatro ver você. Aí na época, na peça, você fazia uma peça até de Jesus. Numa peça religiosa. Aí foi eu. Não, foi um alto de Natal. Foi eu, mamãe e papai só. Aí ninguém mais quis. Acho que Rose não foi, não sei o que, aí fomos lá. Aí eu vi lá, eu tô olhando as mulheres lá para ver cadê você. E você fazia o papel de Jesus Cristo. Assim. Agora você imagina. Isso aí foi bem interessante, porque, tipo assim, o diretor, né, que ele fazia parte ali da Secretaria de Turismo, o diretor do teatro na época, né, da fundação dele, era Lauro Sena, ele, grande amigo, não vejo há muito tempo, mas eu nunca vou esquecer. Ele era ex-ator da Globo. E ele veio morar em Saquarema e entrou nesse meio artístico ali, trouxe parte do teatro para cá. Aí eu lembro que fizemos alguns testes e eu passei, né? Esse teatro ainda existe ainda? Existe. Agora também está moderno, está atualizado. Meu, teatro aqui de Saquarema, conhecidíssimo. Aí eu lembro que eu ensaiei esse Alto de Natal, que eu fiz a estreia do teatro junto com outros atores. Fiz... Como é o nome da peça? Estava ensaiando A Lira dos 20 anos, que eu fazia o papel da Ninon, e tinha Jorginho Machão. Eu cheguei a ensaiar essa peça também. Só que a gente não conseguiu recursos para apresentar. A gente fez ensaio e tudo, mas na época não conseguiu os recursos necessários para fazer a montagem. Foi uma pena, porque o ensaio era maravilhoso. Eu só lembro que só fui ver você só uma vez só. Que tanto insistia, eu falei, mãe, vamos ver lá. Mãe, eu não sei, não quero ver, não gosto de teatro. Tá. Aí foi uma vez só que eu vi. Quando você falou, isso tinha sumido da minha memória, da minha lembrança. Aí foi agora que eu lembrei, né? E só falando aqui pro pessoal aqui do canal, agora eu vou falar igual São Giovanni, agora eu vou expor. Nessa época aí, a engraçadinha da minha irmã tinha dado uma de imitar a Renata Sorrah, tinha pintado o cabelo de loiro, cacheado até aqui. Olha, aquilo deixou minha mãe desgostosa da vida. O cabelo parecia igual o Renata Sorrah, cabelo meio loiro, meio cacheado até aqui. Olha que coisa. Eu lembro. O que acontece? Minha irmã tinha 19 para 20 anos, ficou com cara de 30 anos na época. Aí o pessoal, eu lembro que falava assim, mas Lourdinha, aquela não é Kátia, o que aconteceu com Kátia? Não é possível. Foi o seguinte, era moda os cabelos cacheados, né? Pra caramba. Escuta, era moda os cabelos cacheados. E eu sempre tive cabelo liso. Isso foi uma coisa, tipo assim, eu queria experimentar o cabelo cacheado, né? E o meu é liso cacheado. Índia. Porque me chamavam muito de Índia, aquela coisa toda. Eu sofri muito bullying por causa do meu cabelo. Me chamam de Índia até hoje, eu gosto. Tipo assim, eu sofri muito bullying por causa disso. Eu tive colegas que puxavam meu cabelo, pessoas na rua puxavam meu cabelo. Mamãe fazia aquelas tranças compridas, né? As pessoas puxavam as minhas tranças,
sabe? Ó, Ah, os não é aquele molequezinhos canal, é abusados. natural, entendeu? As pessoas puxavam os meus cabelos achando que era, tipo assim, é cabelo. Eu, criança, as pessoas puxavam minhas tranças achando que não era meu cabelo. Então, eu fiquei, por uma época, assim, complexada. Eu queria esconder o cabelo, eu queria mudar. Eu amarrava um lenço na cabeça, ia para a escola com um lencinho na cabeça, porque eu queria esconder o cabelo liso. Porque isso criava um certo desconforto. Depois não, depois eu me acostumei. Aí, quando eu estava nessa idade de 19 anos, 19, 20 anos, não, tinha um pouquinho mais. Porque eu lembro que eu 20 anos, 20 anos, consegui... 20. Sim, foi quando eu comecei. Aí, o que eu fazia? Eu ia para a praia e deixava o cabelo salgado. E botava água oxigenada. Eu não lavava, deixava salgado. Então, por isso ele foi mudando de cor, foi ficando queimado e eu pintei na época. Com água Eu lembro de oxigenada. uma clareada. Isso. Ai, meu Deus do céu. Aí, quando o cabelo ficou todo cacheado, nossa, eu fiquei achando assim, aquilo máximo. Aí, eu falei assim, bem, agora ninguém vai mais ficar implicando comigo. Teu Né? cabelo ficou igual a da Passou. Disneya. Mamãe depois falou assim, meu Deus do céu, o que você fez com o seu cabelo? E passou o tempo, depois o cabelo voltou ao normal. Começou a crescer, saiu aqui, os cachos voltou ao normal. E eu lembro que quando o meu filho mais velho, o João Otávio, Levou muito João tempo. Otávio Latucci, isso, ele estava com 4 a 5 anos, eu cacheei o cabelo todo de novo, né? Por quê? Porque era um período que eu estava trabalhando muito para fazer a construção da casa e estava estudando, finalizando a faculdade. Mas aí teu cabelo estava preto já. E o tempo era pouco. Hã? Mas aí já estava preto. Cacheado, mas estava preto. Não, o cabelo já estava na cor normal, tá preto. Então, preto, gente, eu não fico o cabelo, tá? Tem um fiozinho branco aparecendo aqui, esse é meu cabelo natural, cor natural. Não pinto o cabelo. Não sou muito chegada à maquiagem. Eu também, ó. Cabelo natural. É a nossa raiz indígena, né? Aí, o que acontece? Eu peguei, cacheei o cabelo todinho. Não sei se vai dar para ver. Essa aqui. Aí foi a época que eu... Tá dando para ver? Foi a época que eu cacheei o cabelo todo. Consegue visualizar? Tô vendo, parece que tá branca demais aí nessa foto. É por causa da iluminação aqui. Aí eu cacheei o cabelo, fiquei aquele cabelo compridão, todo cacheado. Depois começou a voltar ao normal, os cachos foram saindo, porque eu não fui mantendo, os cachos foram saindo, voltando e ficou assim novamente. Tá. Entendeu? Então, teve disso. Então, como eu estava falando, encerrou o ciclo do teatro, parei. Nessa época que eu fazia esse leque de atividades, eu tinha música, teatro, dança e desfile, além do meu trabalho. Eu ainda desfilava, não sei se você lembra dos desfiles. Lembro. Foi nessa época que eu conheci as nossas primas, filha do falecido Sr. Osvaldo. Ah, sim. E teve uma delas que foram duas lá com vocês, desfilaram lá. Sim. Então, tipo assim, eu não gostava muito de concurso, não. Cheguei a participar de alguns, né? Garota Verão aqui em Saquarema. E participei. Tinha um outro desfile também, que era concurso, só que eu não era muito chegada. Foi em escola. Depois eu fiquei desfilando somente para as lojas. Tinha lojas que me contratavam para participar de desfiles aqui em Saquarema e em Araruama. Eu lembro que meu último desfile foi no Teatro Municipal em Araruama. Eu não tenho fotos porque, infelizmente, na época, quando eu estava me divorciando, do meu marido, no caso, meu ex-marido, ele destruiu parte dessa história, dessas fotos, né? Então, eu já não tenho mais essas fotos de desfile. Inclusive, se eu tenho, se algum colega que na época desfilou comigo esteja vendo esse vídeo, se tiver fotos, mandem para mim, por favor. Ô, Kátia, porque eu não tenho nenhuma foto de desfile. Você lembra aquela vez que eu engraxei a tua bota
que engraxei até embaixo, que você quase escorregou, aquilo foi o quê? Foi para desfile também? Ah, eu não tô lembrada. Que eu engraxei tanto que eu engraxava o fundo da boca, eu engraxava o fundo do meu sapato. Eu nunca escorreguei com o meu sapato engraxado no fundo. Só eu que Não, fazia isso. eu, sinceramente, meu irmão, não tô lembrada desse trecho, não tô lembrada desse trecho, dessa parte da nossa história de família. Me diga o seguinte, Kátia, que o pessoal quer saber. Quantos livros, assim, praticamente, você pensa assim em lançar assim todo ano, 2 em 2 anos? Eu Ou vai quase todo demorar ano muito eu agora? Hã? não. O primeiro livro, né, que foi aquele capítulo, 2002, depois, 2017, eu publiquei o Portinari. Agora, em 2023, eu publiquei o poema e a pintura, e tem um livro infantil também, porque eu também escrevo literatura infantil. Qual o nome dele? A Boneca de Vitória já está prontinho para o lançamento agora no mês de outubro, no mês das crianças. A Boneca de E Vitória. recentemente eu fiz lançamento lá em São Paulo do poema e a pintura, esse aqui. E também lá em São Paulo eu vou estar fazendo o lançamento do livro infantil, A Boneca de Vitória. Bem sugestivo o nome, né? Porque fala da minha filha. O que acontece? Foi uma experiência dela na escola, na pré-escola, né? E ela tinha uma boneca que ela era apaixonada, tinha dado de presente para ela. E era o dia de levar brinquedo, né? O dia do brinquedo. Ela levou para a escola e uma coleguinha puxou da mão dela e danificou a boneca. Eu não vou contar muita história, porque essa história eu estou contando no livro. E ela ficou assim, uma decepção imensa. E aí depois no livro veio contando toda essa história. E o que acontece? Ela não conseguiu defender a boneca porque ela tinha alguns problemas motores, né? Como ela tem uma coisa, graças a Deus, ela faz tudo normal, ela desenha maravilhosamente bem, escreve histórias também. Então, eu acho que eu produzi uns artistas dentro de casa, né? Porque a Vitória escreve bem e desenha muito bem. Adoro desenhar anime. O Gabriel também desenha bem, né? Gabriel é maravilhoso, é um artista nato. Ele aprendeu desde pequeno. Todos eles começaram a desenhar muito pequeno. Dá bom de deixar ele também. Ele ama fazer aquilo. Ele faz cada coisa maravilhosa, linda. Né? E ele já tem... ele vende o trabalho dele. O João, no caso, ele começou pela escultura, mas parou. Foi só um trabalho e não quis fazer mais. A área dele é ciência da computação e acabou. Agora os outros dois já puxaram um pouquinho da mãe, né? Gostam de desenhar, pintar, escrever. Quando eles resolvem escrever, eles escrevem coisas assim maravilhosas. Então, eu fiz assim porque o meu diretor está falando sobre a hora. O diretor do estúdio. Ah, sim. Então é isso. Então, agora em outubro, eu tenho mais um livro, já tenho um romance, que está já na metade, está quase em fase conclusiva. Você vai se estabilizar de vez em São Paulo, pretende voltar para Saquarema? Tipo assim, eu tô lá e cá, né? Eu tô vindo aqui em Saquarema de 2 em 2 meses, porque não posso deixar minha casa. Eu tô lá em São Paulo, morando lá, como eu vou dizer, provisoriamente, né? Porque eu estou fazendo os trabalhos lá, estou fazendo os lançamentos por lá. Aqui eu fiz uma feira literária, no segundo ano da feira literária, eu fiz um segundo lançamento. E fui fazer lá em São Paulo. O campo lá é bem amplo para essa parte literária, né? Parte artística. E eu estou fazendo lá. Só para deixar bem claro, a gente pode pensar assim, né, que essa entrevista foi da mecânica, mas eu não sabia realmente que minha irmã tinha escrito o livro. Saber 2 semanas atrás que ela falou essas coisas todas, você vê, eu não tinha nem contato. Eu falei assim, pô, então eu vou te entrevistar. Ela, então tá bom, aí te eu acho, como eu falei, a gente teve um momento da nossa vida que a gente ficou muito distante. Então, entendeu? Além da pintura, tem também os quadros, né? Porque eu pinto.
2017. 2017 estava lá no Rio Grande do Sul, estava distante. Fiquei lá Não, 3 então, anos e meio. e nessa 2017, não, você foi para lá em 2016. 16. Voltei em 2019. Isso. Então, aí E só na que época que aí... você estava aqui no Rio, eu estava em São Paulo, aí agora eu voltei para o Rio, você foi para o Rio Grande do Sul. É, Agora você está no Rio, eu estou em São Paulo. então, é isso aí, Então a ficamos... gente está sempre muito distante, não é sempre que temos que estamos próximos um do outro, né? Então, além Inclusive, a da cidade fita, que nós moramos, lá no Rio Grande do Sul, foi a última a ter enchente. Agora está tendo as ruas um pouco alagadas, mas graças a Deus assim, não teve uma desgraça tão imensa quanto no restante do Rio Grande do Sul. Eliane fala, se ela estivesse lá, talvez ela teria tido um ataque do coração, porque ela tem um mau pavor de mexer nessas coisas. E ela sofreu uma enchente aqui há 35 anos atrás, quase 40 anos, então ela realmente tem pavor. Graças a Deus, a única coisa que eu sei de enchente foi aquela inundação do Rola de Baixo em 88, quando teve aquela chuva forte. Lá em casa, eu ficava vendo a rua descendo igual a cachoeira, aquela rua de barro. Então eu não tenho experiência com enchente, eu tenho experiência de ver as casas dos outros enchendo. Lá em casa eu nunca vi nada enchendo. É complicado. Lá, então o pessoal até da escola ficaram. Então, se a gente estivesse lá no sul, eu fico vendo, meu Deus, como estaria lá? Ele estaria desesperado querendo voltar. Parece que Agora, em outro momento, Alex, a gente pode fazer uma outra entrevista. Espero que a gente consiga fazer realmente ao vivo, porque sim, pessoas querendo saber de alguma informação, querendo um aprofundamento a respeito de algum texto, né? Porque devido a essa estabilidade da internet hoje, principalmente da sua internet, a gente teve essa subinternet. Né? Isso, a gente teve alguns quebras na entrevista. Mas numa próxima eu tenho certeza que vai ser muito Mas legal. graças a Deus deu para salvar bastante. Ah, que ótimo. Essa é a nossa primeira experiência, né, em termos de entrevista. Kátia, você tem assim alguma ambição para tiragens de produção do livro? Assim? Tipo assim, cada vez que eu faço uma publicação, tem sempre um número estimado, né? Eu sempre começo com 200 livros e depois eu vou às produções subsequentes. As pessoas vão encomendando e vai... entendeu? Vão pedindo e as editoras vão produzindo, vão vendendo. Tem também e-book, pode ser achado na Amazon. Ah, sim. E onde mais? Entre outras... Oi? E onde mais além da Amazon? Tem um minutinho só que a memória para isso não é boa. Aí já deixa... Tá? Aí já deixa a Amazon é de praxe, a gente não esquece, né? Mas tem outras livrarias, quando puxa a informação do livro, aí aparece locais de vendas, livrarias que estão sendo vendidos todos esses livros. Ah, tá legal. Não me pergunte data e alguns nomes que eu não vou lembrar, não vou falar, se eu não tiver anotado, né? Quando eu falo tanta data assim, quando eu falo tanta data na minha cabeça, o pessoal fala assim, você devia ser muito inteligente em história. Eu sei por quê? Não, eu gravo essas datas de coisas que foram importantes para mim na minha vida. Eu vou gravando. Então eu falo data, tal dia, tal hora. A Eliane fala assim, não me fala de data. Eu gravo de data de coisas porque aquilo fica marcado em mim. Agora, não que eu era na parte de estudar, de história, ou seja, tinha coisas que eu... Não, seria bom essa parte de história. Mas aí quem vê eu falando de datas assim, pensa que eu sou aquele cara, caramba, igual aquele personagem do Carlos Alberto Riccielli, que era tão inteligente, sabia o nome tal, assim, não sei o quê, um programa especial que passou numa quarta-feira, que o cara era inteligente pra caramba. Não é que eu seja assim daquele jeito, mas eu gravo tudo, quer dizer, eu falei, a enchente de 88 que teve lá em Bacaxá, foi no mesmo ano que teve a enchente do Rio. Só que no Rio foi em fevereiro, lá em Bacaxá foi em outubro. Eu lembro disso. Que ficou gente desabrigada. Então, cada coisa que vai falando, quando eu lembro dessas partes do desfile que você fala,
Isso foi praticamente 86, 87. Eu lembro dessas coisas assim. Então as coisas ficam na minha mente que eu vou gravando tudo, né? Então, mas é só nesse ponto só. Fora isso, quando passamos aquele carnaval lá em. Carnaval não curtimos carnaval. Quando fomos lá pra casa da nossa tia Vera, lá em Maricá. Aquilo foi em 2002, eu lembro disso, lá em Saco das Flores. Não temos data. Eu lembro. A única data, as datas que eu lembro são as datas de aniversário. Foi em 2002. Peraí, deixa eu falar uma coisa que agora é curiosa. Data de aniversário familiar, de alguns amigos bem chegados, dos meus filhos, eu lembro. A minha data de nascimento, então, não se fala. Eu sempre digo, eu tenho 2 datas de nascimento. A data oficial, porque eu nasci no dia 16 de abril, e choro até hoje, porque papai me registrou dia 30 de abril. Só que eu sou ariana mesmo. Sou do signo de Áries. Mas, no meu registro, eu sou touro. A tua data, eu lembro que quando eu começava também no ICQ também, MSN, tinha uma menina que eu conversava, que eu gostava, que ela fazia o aniversário no mesmo dia que você também, 16 de abril. E eu só comemoro no dia 16 de abril, porque é a data que eu realmente nasci. E você sabe quem é? É uma que era lá de Copacabana, a Luciana, que eu às vezes até pedi para você, que você abriu, viu a mensagem que ela tinha mandado para mim, isso aqui. Ela fazia aniversário no mesmo dia que você. Eu pergunto para depois que vim morar com a Eliane, também conheci a Eliane, mas eu lembro disso até hoje, que ela fazia aniversário junto com você, no mesmo dia. Então, a gente sabe muitas... Eu gosto de lembrar de datas assim, que eu faço, foi tal ano, não sei o quê. Quando eu falo, no ferro velho, lembra quando a gente foi lá, foi tal ano, não sei o quê. Meu pai, eu não lembro disso aí, eu lembro antes, foi tal ano. Essas coisas assim, mas se isso fosse transformado, na hora da prova o cara sabe tudo, aí não é... O meu cérebro, ele... A memória RAM dele é limitada só para isso, para outras coisas não. Agora, eu não posso deixar de falar uma coisa que eu gosto muito. Tirando toda essa parte, né? Porque eu acho que tem um momento na vida da gente que a gente tem que ter entretenimento, né? Além de gostar de cinema, televisão, assistir filmes e reportagens realmente que tenham fundamento. Não é reportagem de determinadas emissoras que omitem a verdade. Fora. Vamos falar a verdade, Rede Globo. Aqui em casa não se vê há uns 10 ou 15 anos. Não sei o que é isso. Eu também não vejo. Eu desconheço essa emissora. De vez em quando ele bota para assistir, mas eu não assisto. E eu falo aqui... Eu não assisto. Eu gosto de programa educativo, eu gosto de jornalismo realmente comprometido com a verdade. E assisto muito filme. Sério. TVE. Eu gosto de assistir. E uma coisa que eu gosto... Eu não gostava de ver TVE, e você gostava, você dizia... Lá em casa, eu trouxe meus filhos assistir TVE. Meu Deus do céu, como eu achava chata a TVE. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, eu assistia lá na casa da minha avó, porque é tipo assim, no caso, quando eu nasci, eu lembro que naquela época eram poucas pessoas que tinham televisão em casa. TVE que hoje virou TV Cultura. Escuta, as pessoas naquele período não tinham televisão, não tinham geladeira e nem fogão a gás. E eu lembro que lá em casa tinha televisão, geladeira e fogão a gás, e na casa da minha avó tinha televisão, geladeira e fogão a gás. E quando eu ficava na casa da minha avó, né? Na casa da minha avó ainda tinha telefone. Eu lembro da fila que o povo da cidade fazia para poder telefonar lá na casa dos meus avós. Os nossos, né? Aí eu lembro que eu assistia muito TVE, que tinha balé, e eu era apaixonada. Então eu dançava Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, e tinha um outro que eu não lembro o nome, mas eu gostava muito de dançar. Eu ficava dançando balé. Eu aprendi balé vendo na TVE. Assim, quando eu era criança, né? E, subsequente, eu lembro que eu passei num teste lá na faculdade, na minha graduação, eu passei num teste para o coral. Só que, na época, eu acabei não podendo ir, né? Porque distante.
o deslocamento era final de semana e meu filho mais velho era pequeno, então estava enviado para mim, eu passei. Eu lembro de uma pessoa assim, você é soprano. Nossa, que felicidade. E sabe uma coisa que eu amo cantar? Flauta mágica. Amo cantar aquilo. Agora não, porque eu perdi parte da voz na sala de aula, né? Mas eu já chegava para sentir uma acústica boa nas escolas que eu trabalhei, então eu já chegava cantando. Não vou cantar porque eu não vou conseguir porque eu tô sem voz. E eu já chegava cantando, entoando aquela flauta mágica. Vem a professora Kátia. Ah, meu Deus, é tanta história. O tempo está meio já puxado também, né? Eu tenho que acordar Vamos ficar para um outro momento, a gente contar essas histórias maravilhosas. Exatamente. Então, para todos que acompanharam até aqui, né? Vão acompanhar esse vídeo gravado, como já falei antes. Queria que tivesse sido ao vivo mesmo. Essa aí, a escritora é a Kátia Divino, minha irmã, que agora está morando em São Paulo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que possa ter mais programas de entrevistas. Para quem curtiu a entrevista, curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, tá bom? E acredito que da próxima vez o amigo de vocês aqui vai fazer algo melhorzinho, se essa internet também abençoada, né, tem que falar assim, né, tá na evolução, ajudar também, porque quando várias vezes ela não basta também a forma um pouco artesanal de eu fazer esse meu canal aqui, e também olha, eu quero te parabenizar. Oi? Eu quero te parabenizar. É mesmo? Muito obrigado. Sim. Meu aniversário está longe aí. Tem que ter coragem para poder começar. E você começou. Isso é bom. Na realidade, vou falar, esse canal aqui, ele começou em 2010, quando o JW fez ele para mim. Não, 2009 para 2010. Em 2011 eu publiquei aquele primeiro vídeo, só que ele não foi. E perdi ele até hoje, aquele vídeo de Natal Ano Novo. Que você chegou a ver, que eu comemorei aqui em 2011, aqui, quando estava aqui, quando vim passar o Ano Novo e Natal aqui com a Eliane, que até então era minha namorada. Mas naquela época o YouTube só permitia 15 minutos de vídeo. Não, permitia mais, mas a minha conta só permitia 15. Eu perdi o vídeo, depois apagou o vídeo da câmera, perdi o cartão de memória, não sei onde está. O Otávio falou que só se um cara muito esperto poder conseguir recuperar do HD. Algum dia, quando eu tiver dinheiro sobrando, eu vou recuperar esse vídeo do HD daquela câmera, vou botar nesse canal, porque aquele foi o primeiro vídeo desse canal. Ou então um hacker super experiente entrar na central do YouTube e conseguir recuperar o vídeo que ficou perdido lá, que esse vídeo tá lá. Mas entendi. Então, Alex, um abraço bem grande para você, um beijo bem grande. Um abraço a todos que nos assistiram até agora. Um beijo bem grande para os meus filhos e para o meu amorzão, que está em casa nos assistindo também. Tá legal. Beijo, Elvis. Vai nos assistir também. Tá bom, tchau. Beijo super carinhoso a todos. Se inscreva, curta, comenta, compartilhe. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.